Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alain Calvé com mais uma videoaula para vocês. Nesse feriado, a gente tem que colaborar com vocês porque tem muita gente aí focado nos estudos, no Enem, nos vestibulares. E aqui a gente está contribuindo com mais esse processo pedagógico. Hoje nós vamos falar das bactérias, das cianobactérias. Que seres vivos são esses, gente? Esses seres vivos pertencem a um reino, é o reino Monera. Na verdade, são seres vivos procariontes, que ainda podem ter seus domínios, como os das árqueas e das eubactérias. As eubactérias aí incluem as bactérias e as cianobactérias. Bom, esses seres vivos, eles têm algumas características que estão inseridas dentro do reino, que é comum a eles. São seres vivos unicelulares, seres vivos que podem ser autótrofos e também heterótrofos, questão da nutrição deles. Autótrofos porque esses seres vivos têm os seus representantes, que são autótrofos, aí entra as algas cianofícias, as cianobactérias. E tem os seres vivos heterótrofos, porque eles precisam conseguir seu alimento através de outros seres vivos. Aí entra as bactérias, principalmente as bactérias causadoras de doenças, que nós vamos ver na sequência da aula, ou numa próxima microaula, vamos colocar assim, uma videoaula. Bom, as bactérias, gente, esses seres vivos extraordinários, eles têm uma célula chamada de uma célula procariótica, diferente de uma célula eucariótica que ocorre em outros seres vivos. Há exemplos protozoários, dos fungos, dos animais, das plantas, mas a célula procariótica, essa estrutura celular, ela é comum às bactérias. As bactérias, as cianobactérias, elas têm essa célula procariótica. A procariótica é pelo seguinte: o seu núcleo, não existe organização nuclear. Na verdade, o material genético ele está espalhado pelo citoplasma, diferente das células eucarióticas que tem um núcleo protegido por uma membrana chamada de membrana nuclear eucarioteca. É muito comum isso nos vestibulares. Na verdade, questões também de provas de escolas, de colégios, onde os professores colocam nas suas questões, tira desenhos e manda você identificar ou diferenciar uma célula eucariótica de uma procariótica. Mas a célula procariótica, além de ter esse material espalhado pelo citoplasma, tem outras características, como a presença de uma única organela, chamada de ribossomos. As organelas citoplasmáticas, que estão todas organizadas numa célula eucariótica, na célula procariótica só tem uma, os ribossomos. Mas ainda existem outras estruturas que é comum à célula procariótica, como, por exemplo, o material genético, o DNA circular, ele está lá em pequenas estruturas chamadas de nucleóides. Mas ainda existem fragmentos desse mesmo DNA numa estrutura chamada de plasmídio, muito comum os cientistas fazerem suas pesquisas utilizando esse plasmídio. É um fragmento de DNA onde, nas transferências de material genético de uma bactéria para outra, vai tornar essa bactéria mais resistente a, por exemplo, a antibióticos. Ou, numa engenharia genética, os cientistas se baseiam mais nesse material genético encontrado nessa estrutura chamada de plasmídio. Muita atenção para essa palavrinha chamada de plasmídio. Mas ainda existe, numa célula procariótica, nós temos, todas as células têm membrana celular. A célula procariótica não é diferente, mas além da membrana celular, ela tem ainda a cápsula e tem a parede celular. Muita atenção, a parede celular, o componente que é encontrado na parede celular das células bacterianas é a celulose. Mas ainda tem os peptidoglicanos nas cianobactérias, porque a parede celular das células eucarióticas vegetais, que é comum a parede celular das bactérias, mas a estrutura, a composição química da parede celular das células vegetais, das eucarióticas vegetais, é puramente
polissacarídeo, a celulose, certo? E aí você ainda pode encontrar numa célula procariótica fímbrias, certo? E flagelo. E os mesossomos também que aparecem lá, mesossomos, que é para ajudar na questão da reprodução, que nós iremos falar nas aulas seguintes, por conjugação, onde há troca de material genético. Então os mesossomos ocupam quase todo o corpo celular de uma célula procariótica. Tudo bem, gente, até aí? Ok. Mas sim, será que as bactérias, na verdade, são apenas nocivas ao ser humano? Ou elas têm as suas importâncias? Será que elas apenas causam doenças patogênicas ao ser humano? São patogênicas, são bacteriosas que complicam a saúde dos outros seres vivos, especialmente da espécie humana, com larga amostra de doenças na população relacionadas a agentes causadores que são bactérias. Será? Mas ela não tem uma importância para a humanidade? O que vocês acham, hein? Certo. Uma das importâncias muito conhecidas das bactérias é a simbiose que ela faz com outros seres vivos na natureza. É uma relação ecológica muito comum na natureza, onde essas bactérias, por exemplo, quando elas se relacionam com raízes de leguminosas, as plantas, elas acabam fixando sais, na verdade elas fixam o nitrogênio atmosférico e fazem uma transformação química. Elas fixam o N2, o nitrogênio atmosférico, e transformam esse nitrogênio atmosférico em sais nitrogenados que vai servir para as plantas, essas leguminosas. Já caiu no Enem, vestibulares, onde existe uma relação de consociação entre bactérias e, na verdade, leguminosas. O que acontece? As bactérias, elas fixando esse nitrogênio atmosférico, transformando em sais nitrogenados para as raízes de leguminosas. Essas leguminosas, para quem não sabe o que é leguminosas, os grandes produtores agrícolas, quando trabalham com gramíneas, que a gente chama de capim, eles plantam o capim consorciado com essas plantas leguminosas. Leguminosas, por exemplo, feijão, leucena, tem uns grãozinhos, tem umas vagens. Então eles fazem o seguinte, eles colocam uma fileira de leguminosas, né, qualquer uma delas, onde nas raízes dessas leguminosas existem determinadas bactérias, e colocam o plantio deles, e colocam uma fileira de gramíneas, de capim. O que vai acontecer? Essas leguminosas que têm a bactéria nas suas raízes, elas vão fixar o nitrogênio atmosférico e transformar quimicamente em sais nitrogenados. Esses sais nitrogenados, essas bactérias são chamadas de nitrificantes. Por isso, esses sais nitrogenados, eles vão produzir proteínas, nitrogênio aminoácido. O que é uma proteína? É um conjunto de aminoácidos. Então, na verdade, elas produzem sais nitrogenados no solo. E esses mesmos sais vão também ajudar nas raízes dessas gramíneas. E com isso, vão ajudar que essas gramíneas cresçam com proteínas, com composição proteica elevada, que para alimentar os animais, geralmente os ruminantes. Então, hoje também, além dessa rotação de cultura, essa questão de plantio de pastagens que se faz consorciadas, você já encontra o nitrogênio sintetizado em casas de agropecuária. Mas ainda assim, sendo tradicionalmente, ainda existe esse tipo de plantio. Isso é uma importância ecológica muito conhecida nos vestibulares, entre bactérias e raízes. Mas outra importância que poderia ter as bactérias, qual poderia ser uma outra importância? Elas ajudam na flora intestinal dos seres vivos, na nossa flora intestinal. Bom, se você pensar nos lactobacilos na alimentação, que é encontrado na alimentação, no leite, na fermentação do leite, né? E os seus derivados, iogurte, queijo, principalmente o iogurte, que a gente dá para as criancinhas, tal, bom para a pele, bom para a flora intestinal. Os lactobacilos, esse gênero de bactérias, estão presentes lá na flora intestinal, advinda de origem da fermentação do leite, o iogurte e seus derivados. Então, ajuda na flora intestinal. Outra importância também para os humanos, para a espécie humana.
Determinadas bactérias vivem no nosso organismo, no nosso intestino, para sintetizar vitaminas, principalmente a vitamina K. A vitamina K ela é anti-hemorrágica, né? E tem rica também em potássio, fixa o sais de potássio, que é bom para as contrações musculares e outras utilidades no nosso organismo. Também é uma importância que tem essas bactérias presentes no intestino das pessoas. Existem outras importâncias das bactérias? Claro que existem outras importâncias. A gente está aqui buscando algumas importâncias, mas a gente sabe que na natureza também, elas junto com os fungos, elas são os principais micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica morta. Elas transformam junto com os fungos, elas decompõem a matéria orgânica morta, né, e transformam em sais para o solo. Tipo assim, você tem uma goiabeira ali, a goiaba amadureceu tanto, ninguém foi lá e apanhou a goiaba, e a goiaba caiu no solo. O que acontece? Essa goiaba vai se decompor por ação desses micro-organismos, as bactérias, que vão reciclar essa matéria orgânica morta, que foi a goiaba que apodreceu, e transformar em sais nitrogenados também, sais minerais para o solo, que vai alimentar a própria goiabeira. Então essa é mais uma importância que tem as bactérias. Então veja bem, gente, as bactérias não só causam doenças, tem muita importância. Nós convivemos com as bactérias, não é verdade? As bactérias também, elas podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, correto? Quer ver um exemplo de bactéria que vive na ausência do oxigênio, bem conhecida, e que todas as pessoas, mesmo aquelas que têm um status elevado, que dizem que não têm o mau hálito, vamos colocar assim. Bom, o que acontece? Durante o dia, nas suas atividades diárias, você está produzindo saliva. Você está salivando, e a saliva é misturada ao oxigênio dissolvido. Então, determinadas bactérias ali vivem ali, quando não tem esse oxigênio, elas aumentam a sua produção. Elas vivem num ambiente anóxico, ou seja, sem o oxigênio. Então, quando você está dormindo, você para de salivar. Então, essas bactérias que vivem na ausência do oxigênio, elas aumentam a sua produção e liberam um cheiro sulfuroso, que é o mau hálito. Então, não tem esse negócio de status, pessoas que têm um poder aquisitivo melhor do que outros, que querem ser, na verdade, melhor do que outras, que dizem, amanheceu o dia com aquele odorzinho característico na boca. Mas é por isso, porque você parou de produzir a saliva e o ambiente ficou sem oxigênio. E aí as bactérias que vivem na ausência deles aumentam a sua produção, são chamadas de bactérias anaeróbias. Então elas podem respirar na presença e também na ausência. Sem falar daquelas que fazem a fermentação, né? Que eu acabei de falar do leite, né? Fermentação láctea. Tem outros tipos de fermentação alcoólica, fermentação acética, que também fazem parte do metabolismo dessas bactérias, desses seres vivos, correto? Na próxima aula nós vamos falar das doenças ou bacterioses, que a gente vai comentar, contextualizar algumas. Tenham um bom feriado, uma boa noite para vocês.